MS2. Oferecimento MS Cap. Domingo concorra um Quid, um Mob e uma Toro no MS Cap. Olá, boa noite. Pela primeira vez desde o início da vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde anuncia que pode faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. A morte do bispo emérito de Corumbá, Dom Martínez, aos 78 anos, e o movimento no comércio de Campo Grande neste feriado. Destaques do MS2, que está começando. O Instituto Butantan informou hoje que só vai conseguir retomar as entregas de novas doses da vacina Coronavac na primeira semana de maio. O José Pereira tem essa informação preocupante para a gente e traz os detalhes. Boa noite para você, José. Olá, Fabiano, boa noite para você, muito boa noite a todos. Exatamente isso, o Instituto Paulista informou que recebeu 3 mil litros de insumos para a fabricação da vacina na última segunda-feira. O material veio diretamente da China. Ontem mesmo deu início à produção das 5 milhões de doses, mas o problema é que demora um certo tempo até elas estarem prontas para a entrega. Com isso, a previsão do Butantan é que só consiga disponibilizar as doses na primeira semana de maio. Ou seja, se chegar no dia 1º, serão 10 dias a contar hoje. 10 dias, então, sem vacinas aqui em Mato Grosso do Sul. Essa demora, segundo o Instituto, deve-se a procedimentos como a produção, a invase, a rotulagem, a embalagem e também o controle de qualidade das novas vacinas. Um segundo carregamento de matéria-prima a outras 5 milhões de doses, já está aguardando autorização para embarque e deve chegar nas próximas semanas a São Paulo. Fabiano, eu volto com você. José, muito obrigado aí pelas informações. O Ministério da Saúde anunciou que nesta semana só vai repassar aos estados 700 mil doses de Coronavac. Como essa quantidade é pequena, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota técnica anunciando que poderá haver atraso na aplicação da segunda dose em Mato Grosso do Sul, situação que preocupa muita gente. Nós convidamos então o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, para uma conversa ao vivo aqui no MS2. Secretário, muito boa noite para o senhor. A primeira pergunta que vários telespectadores, inclusive, fazem para a gente aqui diariamente é qual o perigo que existe para quem não tomar a segunda dose no período especificado na carteirinha de vacinação. Primeiro, importante dizer das 700 mil doses que haverão de vir amanhã ou no máximo sexta-feira, 10 mil dessas doses serão para completar o esquema de imunização, para a chamada D2. Não terá nenhuma dose para os iniciantes no processo de aplicação de vacinas. E vamos receber também 35 mil doses da vacina AstraZeneca. Esta sim tem um prazo maior, 3 meses, entre o intervalo da primeira e da segunda dose, e vai possibilitar a gente avançar na imunização dentro dos grupos prioritários. Temos perfeita noção de que o atraso do IFA, que é um insumo farmacológico ativo vindo da China e da Índia, na maioria dos casos, deu-se em razão de procedimentos burocráticos. E acredito que a gente vai ter vacinas antes desse prazo, porque será um cenário muito ruim você postergar desde que os dias serão muito curtos entre os 28 preconizados e a chegada desse medicamento no máximo 3 a 5 dias. Acredito hoje que o Ministério da Saúde deverá também fazer uma nota, como nós o fizemos, até para poder tranquilizar o conjunto da população. Secretário, o senhor falou aí de 10 mil doses da Coronavac e também uma pequena remessa da AstraZeneca. Quais são as datas de chegada dessas novas remessas? Eu estou acreditando que o Ministério nos informou o quantitativo, 700 mil doses da Coronavac, como você já o disse, e 2.800.000 doses da AstraZeneca, o que dá o percentual de cerca de 35 mil doses para o Mato Grosso do Sul. Deverão chegar amanhã
e nós estamos preparados todo o nosso esquema de entrega das vacinas e já também acionei os secretários para a gente iniciar a vacinação na sexta, no sábado e no domingo. Se chegar na sexta, vamos fazer também, como fizemos até agora, dar uma celeridade nesse processo para a gente vacinar a nossa gente ainda na tarde de sexta, no sábado e no domingo. Agora, essas pessoas que estavam com a segunda dose agendada para os próximos dias e por conta desse atraso aí, elas podem correr algum risco de perder o efeito da primeira dose, secretário? Acredito que não. Inclusive, a gente aguarda uma nota do Ministério da Saúde, porque essa situação só se deu pelo atraso do único fornecedor das vacinas, de mais de 80% das vacinas, quase 90% das vacinas utilizadas até agora, que é o Instituto Butantan. E esse atraso, logicamente, mesmo que de poucos dias, acredito que não terá nenhum prejuízo. Secretário, caso isto não se dê, eu acredito tranquilamente que os especialistas vão nos dar direções a seguir. Agora, o senhor estava dizendo sobre esse não prejuízo, então, né? Mas a gente olhando para essa questão da estratégia do Estado, isso acontecendo agora, de antecipar essa vacinação e não reservar a segunda dose. Vendo esse cenário hoje, o senhor acredita que houve um erro? Não acredito que houve nenhum erro, acredito que nós acertamos à medida que ampliamos os grupos que deveriam ser vacinados. Estamos, inclusive, à frente de vários estados brasileiros. E nós tivemos só acertos até agora, graças a Deus. Inclusive, nós incorporamos vacinas que não estavam sendo utilizadas aqui no Mato Grosso do Sul, que foram as vacinas que nós pactuamos com a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, e as incorporamos nos grupos, e por isso o nosso avanço. Se nós tivéssemos vacinas suficientes, certamente estaríamos hoje na primeira posição nacional, porque aqui no Mato Grosso do Sul há um mantra, e esse mantra foi incorporado pela nossa gente. Lugar de vacina é no braço, inclusive no braço do secretário, como aconteceu no dia de ontem. Verdade, secretário. Mas, de alguma forma, esse episódio pode fazer a Secretaria Estadual de Saúde reavaliar esse procedimento em relação a antecipar as primeiras doses e não reservar a segunda, ou a política vai ser mantida a mesma? A política é avançar cada vez mais, porque mesmo que apliquemos somente a primeira dose, como aconteceu nesse conjunto da população, a gente sabe muito bem que caso venha a contrair o coronavírus, ele se dará a sua repercussão na pessoa de uma forma mais frustra, mais tênue. E, logicamente, nós também estamos colaborando para preservar a vida da nossa gente. Mas acredito que isto não acontecerá mais. O Ministério da Saúde não deixará que as vacinas se atrasem com o calendário, e aí cumpre aquele calendário que ele toda vez distribui para a gente, e nós estamos na expectativa de que vamos ter nesse final de abril, além da vacina da AstraZeneca, nós haveremos de começar a receber outras vacinas, e no mês de maio, tenho absoluta certeza, eu sou um otimista inveterado, nós haveremos de ter vacinas em quantidade e mostrar que Mato Grosso do Sul estamos preparados, tanto os secretários como os prefeitos e as equipes de imunização, para fazer a aplicação da vacina no mais curto espaço de tempo. Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pelas informações. A gente segue acompanhando tudo isso com o senhor. Boa noite. Boa noite. Sem vacinas suficientes, a imunização foi exclusiva para gestantes que têm doenças pré-existentes, e a Graciela Andrade está aqui para falar com a gente sobre a imunização na capital. Boa noite, Graciela. Oi, Fabiano, boa noite para você, boa noite a todos. Como foi um grupo restrito, o número de doses aplicadas foi bem menor do que vinha ocorrendo. Apenas 1.350 doses foram aplicadas hoje. O número de pontos de vacinação também foi bem diferente do que costumamos ver. Somente 4 funcionaram nesta quarta-feira. Vamos ver como foi o movimento.
Durante todo o dia, muita tranquilidade nos postos de vacinação exclusivos para Covid. No Instituto Municipal de Campo Grande, cadeiras vazias. No Guanandizão, fila só para quem tentava pegar senhas para a xepa, aquela sobra que no final do dia acaba sendo aplicada na população em geral para evitar desperdícios dos frascos que foram abertos. As grávidas precisam apresentar cartão do pré-natal, um comprovante de que tem alguma comorbidade e uma autorização médica. No Guanandizão e no Parque Ayrton Senna, quem não tinha essa autorização pôde passar por uma consulta com médicos ginecologistas que avaliaram caso a caso. E como fica a vacinação amanhã, quinta-feira, contra a Covid-19 aqui na capital? A Prefeitura segue vacinando as gestantes com comorbidades, aplicando a primeira dose. Também aplica a primeira dose em indígenas não aldeados. Aplica também a primeira dose em militares das Forças Armadas e aplica a segunda dose da vacina AstraZeneca em profissionais da saúde. E atenção, muito importante, somente um ponto de vacinação vai funcionar amanhã na capital. Somente a Seleta vai atender das 7h30 às 5 horas da tarde para as gestantes e para os indígenas não aldeados. Os militares e os profissionais da saúde vão ser vacinados nas próprias instituições. Então, só a Seleta abre amanhã para gestantes e indígenas não aldeados, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E hoje teve vacinação também contra a gripe. 19 unidades básicas de saúde abriram aqui na capital, mas o movimento foi pequeno, principalmente à tarde. Vamos ver a reportagem. Na unidade de saúde do Jardim Los Angeles, o movimento de crianças para tomar a vacina contra a gripe foi bem tranquilo durante a tarde. Situação que se repetiu nesta outra unidade do bairro, mas a maioria ficou praticamente vazia. Essa primeira etapa da campanha, que começou no último dia 13, vai até o dia 10 de maio. De acordo com a Prefeitura, até agora foram imunizadas mais de 26 mil crianças, o que representa cerca de 40% do público-alvo. Em Campo Grande, a meta é vacinar 65.568 crianças nesta faixa etária. A procura nesses primeiros 9 dias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, está melhor do que no ano passado. Inclusive, já superou toda a primeira etapa de 2020, quando foram vacinadas 18.830 crianças. Nesta quinta-feira, continua a vacinação da influenza em crianças nos postos de saúde, tanto de manhã como à tarde, na capital. Morreu na tarde de hoje o bispo emérito de Corumbá, Dom Martínez, aos 78 anos. Ele foi internado no fim de março no hospital da Cacemes, em Corumbá. No dia 6 de abril, ele foi entubado por complicações da Covid-19. Dom Segismundo Martínez Alvarez ficou 14 anos à frente da Diocese de Corumbá, a mais antiga do estado. O pedido da renúncia foi feito em 2017, quando Dom Martínez tinha 74 anos. Ao completar 75, os bispos da Igreja Católica precisam enviar o pedido da renúncia ao Papa. 1 ano e 3 meses depois de enviar a carta de renúncia ao Vaticano, o Papa Francisco aceitou em dezembro de 2018 o pedido da renúncia. Dom Martínez passou então a ser bispo emérito de Corumbá. Ao longo de mais de uma década em Corumbá, Dom Martínez criou 4 novas paróquias das 8 da região, além de promover reformas e construções de 12 capelas. O corpo dele será velado no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora amanhã, das 9 às 11 da manhã. Os protocolos de distanciamento. Às 10 horas haverá missa de corpo presente presidida por Dom Dimas, com a presença dos padres, diáconos, autoridades e representantes das comunidades. O cortejo vai passar na frente das igrejas matrizes de cada paróquia para que os fiéis se despeçam. Nossos sentimentos. A seguir, o movimento no comércio de Campo Grande neste feriado, dia de Tiradentes. Aliás, você conhece a origem deste feriado? Daqui a pouco a gente conta. A gente precisa saber para quem dar a preferência. No almoço também. No
Trânsito não é diferente. E o Detran? O Detran sempre dá preferência para você. Nos últimos 12 meses, o Detran MS realizou inúmeras inovações para tornar o seu dia a dia mais prático e rápido. Acesse detran.ms.gov.br e confira cada uma delas. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois de um ano em que todos os dias foram iguais, que tal se agora todos os dias fossem especiais? Hoje vamos comemorar o dia de comer juntinho à distância. E amanhã, o dia de comer com a família que escolhemos. E fechamos a semana com o dia de levar uma retornável para um almoço mais sustentável. Abra-se para que cada dia tenha um sabor especial. O sabor que vai bem com uma Coca-Cola. Comparou, comprou. Ofertas imbatíveis para quem é profissional só na Super Pro. Esmerilhadeira angular Makita 720 watts por apenas 10 de R$ 36,90. Serra Mármore Makita 1450 watts, só 10 de R$ 45,90. Compre também pelo WhatsApp. Super Pro, a loja do profissional. No Brasil, você precisa de um parceirão. Olha só, leite longa-vida Maná 1 litro, 3,29. Sabão em pedaço IP, pacote 6,98. Papel... Hoje, 21 de abril, é feriado, dia de Tiradentes. Nós pedimos para um professor relembrar a história desse que é considerado um mártir, um herói nacional, um mártir, um herói nacional. Vamos ver. Esse feriado tem início, ele começa a ser comemorado no Brasil somente a partir de 1965, com o regime militar, que estabelece essa data como um feriado nacional. Eu acho que mais importante do que tudo isso é o que foi Tiradentes e o que foi a Inconfidência Mineira. Então Tiradentes realmente ele vai ter uma morte bastante trágica, claro, ele é talvez um dos inconfidentes de origem mais humilde, talvez isso faça com que ele seja um dos únicos, dos 11 condenados, somente ele é que morre de uma forma bastante teatralizada para mostrar o poder e a força, certo, da coroa portuguesa, mas muito mais do que isso nós vemos também como um símbolo, A Inconfidência Mineira, ela é um movimento, bastante questionado também nos dias de hoje, que é um movimento que tem um grande interesse econômico, de não pagar os impostos, e até de uma proclamação de uma república no estado de Minas Gerais também se pensava dessa forma, mas a determinado momento a figura de Tiradentes começa a ter uma importância muito grande, e levando até essa condição de mártir que a gente acaba falando agora mesmo, Então Tiradentes ele sobe, e tem um status tão grande que o próprio movimento em que ele faz parte, ele fica uma figura mais importante do que esse próprio movimento. Ele tem um significado importante para a República, certo? Porque é um dos primeiros a gritar em nome de uma independência, mas de que uma independência já se transformasse o Brasil ou Minas Gerais numa república, então por isso talvez ele tenha essa consideração como um símbolo mais forte na república. O comércio da capital teve uma oportunidade nesse feriado para melhorar as vendas, especialmente depois de medidas de restrição de circulação das pessoas. Para o setor, uma ajuda que chega no momento importante. 9 horas da manhã em pleno feriado. Enquanto muita gente descansava, as lojas no centro de Campo Grande já estavam com as portas abertas. Lidiane aproveitou e foi pesquisar preços de roupas de frio para a filha. Eu não tenho vindo, porque é muito... A gente não sabe como que tá, É melhor ficar em casa. Eu falei, vou passar hoje cedo para ver se tem menos movimento, A Lucimar é de Rio Verde. O feriado foi o momento ideal para ela ir ao comércio. Nesse tempo de pandemia, que a gente tem que evitar a questão da aglomeração, e no feriado tem pouca gente, o movimento é menos um pouco. Muitos lojistas preferiram abrir e isso pode fazer toda a diferença no fechamento do mês. Alguns podem funcionar até 8 da noite. Solange é empresária, tem 2 óticas no centro da capital. Para ela, é fundamental adotar estratégias e atrair o cliente. Alguns contatos, nós temos pelo WhatsApp, e nós fizemos alguns contatos e
bastante promoções. Estamos ali com a esperança que a gente vai vender alguma coisa. Não é só o feriado que enche de expectativa o comércio, há um otimismo para as próximas semanas. Uma campanha de promoções está sendo organizada para começar no dia 26 e tem também o Dia das Mães chegando, uma das principais datas do ano para os lojistas. Muito importante que a empresa, que o comércio funcione e arrecade, né? Realize suas vendas, né? Consiga atingir as suas receitas para cumprir com seus compromissos. A empresa, o comércio está fazendo a sua parte, está seguindo os protocolos. A contaminação, ela não está sendo a maior incidência dentro do comércio. O comércio está fazendo a sua parte. A Polícia da Fronteira divulgou imagens do atentado à casa de um vereador. O desafio agora é identificar e prender o suspeito que aparece nas imagens. O Martim Andrada acompanha esse caso. As imagens foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã. São de uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima da casa do vereador Mauro Ortiz e atira contra o portão. Um dos tiros também atingiu o muro e o outro atravessou a porta e pegou o filho do vereador de 3 anos. A criança foi levada para um hospital, para o hospital regional aqui de Ponta Porã, passou por uma cirurgia e passa bem, já foi liberado. Agora a polícia está tentando identificar pelas próprias imagens que foram divulgadas o autor dos disparos. A polícia só deu essas informações e, claro, a gente continua acompanhando de perto essa história por aqui. Um ciclista de 38 anos morreu hoje em Campo Grande depois de ser atropelado por um carro. Altivo Maico Nogueira estava com um grupo de amigos na zona rural, na saída para Terenos, próximo ao assentamento Santa Mônica. De acordo com a polícia, o motorista colidiu com a vítima, prestou atendimento e acionou o socorro. O SAMU levou o ciclista até a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos. O grupo de pedal que Altivo Maico participava postou uma homenagem a ele nas redes sociais e a gente também deixa os nossos sentimentos à família e aos amigos. Você já deve estar vendo na nossa programação que tem novidade vindo aí no Bom Dia MS, o primeiro telejornal de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir? O que o primeiro jornal da manhã deve ter? Deve ter notícias sobre economia, preço dos combustíveis, preço dos produtos do mercado. A previsão do tempo, para saber se o dia vai ser chuva ou sol forte. Precisa ter notícias do trânsito para eu saber como me comportar nele. Um novo Bom Dia MS, ainda mais alinhado com o que você espera de um telejornal. É na próxima segunda-feira. Não perca. Uma imagem destaque do MS2, esse vídeo que está viralizando nas redes sociais, mostra um resgate a uma garça feito ontem no rio Paranaíba, na divisa de Mato Grosso do Sul com Minas Gerais. O narrador de rodeios, Márcio Alexandre, estava com a filha e uma amiga quando perceberam a garça pendurada em um tronco com o bico preso a uma linha de pesca e decidiram encostar então ali o barco. Com o canivete tomando todos os cuidados, Márcio cortou a linha e em a garça já estava livre. A ave ainda ficou alguns segundos no barco até alçar voo. Márcio intitulou esse momento como A Natureza é Fantástica. Vamos ver a reação deles ao concluírem esse resgate emocionante. Aê, garoto! Rapaz, que coisa impressionante! Vai, minha filha! Tá agradecendo? Tá? Vai! Não importa a distância, estamos sempre juntos. Juntos vencemos os desafios. Juntos cuidamos da vida e crescemos mais. E o nosso estar juntos inovou para você continuar participando e decidindo o futuro da Cacemes. Agora, a nossa Assembleia Geral é digital. Participe, 22 de abril, às 14 horas, pelo link assembleia.cacemes.com.br. Você faz a Cacemes ser única. O maior e o melhor plano de saúde do estado. Cacemes, tudo por você. Júlia Andrade deu play na transformação do seu negócio.
Junto com o Sebrae, eu pude identificar novas oportunidades para o meu estúdio de musculação. Focando em novos públicos e também em outras modalidades, aumentei o faturamento. E por meio da tecnologia, foi possível eliminar o valor do aluguel e ampliar o horário de atendimento. A transformação, negócio reformulado, faturamento maior, menos custos e clientes ainda mais satisfeitos. E tudo se transforma. Vem! As habilidades, os modelos de negócio. Esperando o quê para dar o play da transformação? Sebrae transforma. O avô de Alan desaparece, pode estar correndo perigo. Tô achando melhor a gente ligar pra polícia. Oh, meu Deus. Onde será que eu estou? Daqui a pouco... Bora, vovô, vambora. Chega de papo, né? Vamos indo que seu neto deve estar ficando preocupado. Salve-se quem puder. Campeonato estadual, foram 3 jogos disputados nessa quarta-feira, abrindo o hexagonal que vai apontar o campeão do estado. Em Dourados, o Comercial venceu o Dourados por 1-0. Em Aquidauana, o Costa Rica venceu o Aquidauanense por 1-0. Na capital, o Operário venceu o União por 2-1. Os detalhes da rodada no Bom Dia MS e no Globo Esporte. Previsão do tempo agora para você conferir com a gente. Não tem previsão de chuva para esta quinta-feira em todo o estado. Os detalhes você confere aqui no mapa.